Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas intensivistas nas nossas UTIs, hoje nós temos mais um tema. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no Instagram no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. E você pode também acompanhar a gente lá na plataforma do Apoia-se. A gente tem um olhar especial para os nossos apoiadores, onde eles recebem todo o material que a gente sempre usa como base para a elaboração de todos os episódios. É um material excelente, que ajuda muito no nosso desenvolvimento profissional e também pessoal, porque a gente tem dicas que são muito fora do óbvio também, que vão para lá. Hoje, no nosso episódio, a gente vai falar sobre um paradoxo. A gente vai falar sobre algo que, na prática, talvez seja contraditório, mas a gente tem que olhar da evidência sem entender se esse paradoxo é válido ou não é válido. E, para isso, a gente vai receber um convidado. Nosso tema de hoje é o paradoxo da ventilação não invasiva, da VNI. Sabe quando a gente está na prática que você fala assim, poxa, a VNI deu certo, e aí a equipe vai lá, às vezes, e tira a VNI exatamente porque ela deu certo? Ou então, quando a VNI não dá certo, e que todo mundo olha para você, fisioterapeuta, com aquela cara assim de tenta mais um pouco, não queremos entubar esse paciente, a gente vai insistir em algo que não deu certo. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre a seleção de pacientes e a nossa postura quanto profissional dentro da UTI para a gente otimizar os resultados da VNI. E para isso a gente vai receber aqui um convidado muito especial, que é o Ângelo Roncalli. O Ângelo é fisioterapeuta em Maceió e vai compartilhar com a gente aqui tanto da experiência quanto da ciência e para a gente discutir um pouco sobre o que achamos e como a gente pode melhorar a formação profissional nesse sentido. Ângelo, seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Você é uma referência muito grande para todo a fisioterapia e UTI no nosso país, né? Então, literalmente, um prazer poder receber você aqui e compartilhar com você a conversa de um assunto tão importante. Eu que agradeço, Sancler, Débora, boa noite. É muito bom estar com vocês. Acho que uma conversa produtiva, um tema muito bom de se discutir, uma coisa que a gente já vem discutindo há algum tempo. E principalmente participar do seu podcast, né? Tão famoso, né? Já praticamente 3 anos no ar, né? Então, estamos indo para o 3º ano agora. Isso, então uma satisfação muito grande estar com vocês. Muito bom. Muito bom. Você sabe que eu acho o tema, né, VNI, muito interessante, né? Porque às vezes a gente, né, se debruça muito em ventilação, né, invasiva. Assim, eu vou compartilhar da minha prática, né? O que eu vejo na minha UTI, que quando a gente fala em ventilação invasiva, por exemplo, o paciente está lá entubado, ela tem muitos donos, né? E muitos donos que compartilham o mesmo conhecimento. Então, eu vejo que os médicos, por exemplo, né, com os quais eu trabalho, eles realmente entendem, né, de ventilação invasiva. Então, é uma coisa assim que todo mundo está sabendo ali o que está fazendo. Agora, quando a gente fala em VNI, eu já acho, na minha opinião, né, vocês podem compartilhar, eu vejo na minha prática, que assim, ela é meio que todo mundo quer ser dono, mas aí ninguém entende muito bem, né? Então, assim, o médico, ele quer dar palpite, normalmente, mas não é uma coisa que ele super domina, né? E acaba que fica muito pra gente mesmo, né? Até mais do que a invasiva, eu acho. Nesse sentido, assim, de conhecimento, né? Então, eu acho que é um tema muito interessante da gente falar por causa disso, né? Porque acaba que cai no nosso colo todas as vezes, né? Por mais que todo mundo tenha o seu palpite de tenta mais um pouquinho, né? A hora que você fala, mas vou tentar por quê? Como? Aí ninguém mais sabe responder. E aí fica pra gente, né? Então eu acho que é uma conversa muito, muito interessante para a gente ter aqui. Então seja muito bem-vindo, Ângelo. A gente está sempre aqui de portas abertas e querendo trazer discussões ricas e com pessoas que são referência, né? Então, para a gente é um prazer ter você aqui, porque, né, quando a gente fala em ventilação não invasiva, né, seu nome sempre está, né, nessas discussões. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria começar por puxar, né, esse gancho, assim, né? Então, a não invasiva, ela é um domínio nosso,
que vocês acham? Eu vou fazer, Débora, uma analogia meio rasteira, mas acho que fica interessante a gente entender. Hoje não, né? As crianças hoje adoram videogame, celular, mas na minha época, diversão era jogar futebol. Né? Então, futebol, a pelada da rua, todo mundo ia jogar aquela coisa, né? Então, todo mundo acha que sabe jogar futebol. O Sancler pode confirmar isso. Acha que sabe jogar futebol. Eu sei. Pelo menos eu acho. E o pior, tem o dono da bola, que é o cara que bota a bola debaixo do braço, entendeu? E ele acha que manda no jogo porque a bola é dele. Mas muitas vezes ele é um cara que não sabe jogar nada mesmo. Mas ele é dono da bola, entendeu? Com a VNI ocorre uma coisa semelhante. Então, assim, todo mundo acha que sabe mexer na VNI. Todo mundo acha que é uma coisa simples. Uma VNIzinha, né? E o fisioterapeuta é o dono da bola. Tá? Só que assim, muitas vezes, nem ele sabe lidar com a VNI. Infelizmente, é isso que a gente vê. Nós deveríamos ser a classe que teria mais expertise em gerenciar a VNI. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é isso. A gente termina maltratando muitas vezes a VNI, porque a gente não tem ainda o conceito da VNI como ventilação mecânica. A VNI é ventilação mecânica, só que usa uma interface não invasiva. Você não vai colocar um tubo no doente, mas você vai ventilá-lo através de uma máscara. Você está dando suporte respiratório de forma não invasiva. E é isso que eu acho que as pessoas ainda não conseguem compreender. Elas tratam a VNI como uma terapia e não como um suporte de vida em um doente que está com insuficiência respiratória e precisa de um suporte de pressão positiva, quer seja para melhorar a troca gasosa, quer seja para diminuir o desconforto respiratório, enfim, mais um suporte de vida. E eu acho que mora nesse ponto o grande viés de divergência de tudo que a gente vê e dos paradoxos que a gente observa na VNI. Eu acho que é muito legal essa observação, porque conceitualmente, né, como você disse, a VNI ela é um suporte de vida e ela vem para tratar a mesma coisa que a ventilação mecânica invasiva vem, que é a insuficiência respiratória. Então, assim, eu até acho que a VNI ela tem um leque de oportunidade, outras opções que ela pode ser utilizada. A gente pode desde, sei lá, eu quero usar a VNI para aumentar a pressão positiva, para estimular a remoção de secreção, para auxiliar no exercício que a tolerância do indivíduo é baixa. Mas o raiz, diríamos assim, da VNI é para dar suporte de vida para que a insuficiência respiratória possa ser tratada, para que a causa possa ser tratada. E eu acho que isso que já começa a mostrar um pouquinho do porquê que a gente tem esse paradoxo, porque se eu não entendo o que é isso, eu acho que a VNI ela é 100% para resolver um problema momentâneo. E com isso eu não consigo entender que a opção é VNI ou intubar. Se eu intubo é muito tempo, e se eu não intubo, por que a gente usa tão pouco tempo de ventilação não invasiva, né? Então parece que assim, a VNI ela tem que ser mágica, ela tem que resolver em 30 minutos a doença toda do paciente, como se, tipo, sabe, novela, quando o paciente tem alguma coisa muito ruim, ele toma um remédio e fala, nossa, melhorei de uma hora para outra, é como se fosse essa noção. Uma das coisas para que a gente tenha esse domínio, para que a nossa profissão ela possa ter esse domínio, é pensar bem em quando indicar, né, na seleção desses pacientes. E aí, o que você acha sobre isso? Assim? O que a gente tem que otimizar e qual tem que ser o olhar do fisioterapeuta para ele falar, olha, eu sei a hora de indicar, qual é esse perfil, esse cenário? Você falou uma coisa muito importante. Uma coisa é você usar um aparelho de pressão positiva, para promover expansão pulmonar, para promover aumento de volume e fluxo respiratório como uma forma de determinar a terapia de remoção de secreção. Então, você está usando o aparelho de VNI, mas você não está fazendo ventilação. Bom, tá? Que a gente poderia chamar das terapias. Então, aí sim eu estou fazendo alguma terapia e não um suporte de vida, né? Terapia respiratória, né? Você está fazendo isso com um aparelho de pressão positiva, como você faria com um gerador de fluxo. Se você pegar um Cough Assist, por exemplo, ele é um dispositivo de pressão positiva e pressão negativa. Você está aplicando pressão positiva na ins, pressão negativa na ex, né? Então, o aparelho funciona como um aparelho que vou fazer uma terapia de expansão, vou aumentar a pressão transpulmonar, as custas da pressão alveolar, isso provoca expansão. Mas isso é uma terapia. O outro ponto é quando você vai usar esse dispositivo para promover ventilação, né? E esse é outro gargalo
E eu recebo muito isso. As pessoas, quando começam a ler os artigos internacionais, elas veem... Teve uma pessoa que me mandou um artigo que era VNI versus CPAP. E aí, isso deu tilt na cabeça dele, porque ele não entendeu, né? Como assim VNI versus CPAP? Mas não é tudo VNI? Não, não é. CPAP não ventila. CPAP não ventila, né? CPAP não ventila. A gente fala em ventilação, você está falando de 2 níveis pressóricos, né? E é por isso que os artigos falam VNI e CPAP. São 2 coisas diferentes. Então, esse conceito de usar para ventilar é diferente do conceito de usar para fazer terapia de expansão pulmonar, para fazer terapia de remoção de secreção. Esse, eu acho que é o grande primeiro ponto da história. Indicação, a literatura traz muito consistentemente isso. Quem são os pacientes que vão se beneficiar da ventilação não invasiva? Pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, pacientes com insuficiência respiratória hipercáprica. Né? Alguns com mais nível de evidência. O que é que a gente tem de forte evidência para utilizar a VNI hoje? DPOC exacerbado com acidemia. Então, aquele DPOC exacerbado que tem uma PaCO2 maior do que 45, um pH menor do que 7,35. O outro é edema agudo pulmonar cardiogênico. São as 2 fortes evidências que a gente tem. O resto, o que a gente tem de evidência é recomendação condicional ou, inclusive, ausência de recomendação. E quando a gente fala ausência de recomendação, não quer dizer que não está recomendado. Quer dizer que a gente não tem um corpo de evidência suficiente para dizer nem que sim, funciona, ou que não funciona. É o caso, por exemplo, da asma. Tá? Então, a gente não tem recomendação feita para asmático. Posso tentar fazer um asmático exacerbado? Claro que você pode tentar. Você pode tentar utilizar, desde que você atenda aquela janela de tempo, de no máximo 2 horas de VNI. Se não funciona, a gente usa normalmente 1 hora para hipoxêmicos ou até 2 horas para hipercápicos. Se não funciona dentro dessa janela de tempo, e esse é o grande X da questão, não dá a intubação. Né? Então, não funciona, não está dando certo, vamos intubar o doente. Essa sua fala, ela me leva a uma outra pergunta que eu ia fazer depois, já passo para você depois, Débora. Tudo bem que a gente tem evidências segregadas por doenças, né? DPOC exacerbado, edema agudo, aí você falou asma, não tem um corpo de evidência, a pneumonia, as evidências antigamente eram ruins, hoje em dia já vem mudando um pouco, a SARA era não fazer, aí a SARA leve já faz, a SARA moderada, né? A gente tá construindo esse corpo de evidência. Será que nós, fisioterapeutas, não devemos olhar para a questão mais funcional e menos diagnóstico clínico para que a gente possa gerenciar melhor essa indicação e a condução da VNI? Então, que nem você falou assim, o meu olhar ele tem que ser mais troca gasosa e distúrbio de ventilação. Se eu olho mais para isso, talvez a doença fique de lado e a gente pare com essa coisa que eu sei que você recebe constantemente no Instagram. VNI é indicado no TEP ou não é indicado no TEP? É indicado na unha encravado ou não é indicado na unha encravado? Aí a gente fica querendo se pegar como se fosse uma resposta absoluta para um tipo de doença. Então, o olhar funcional, ele é um caminho para a gente poder ter mais segurança e assertividade nessas indicações? Eu acho que é o conjunto, sabe, Sancler? Porque, por exemplo, se você pegar um doente, você falou muito bem no TEP, tromboembolismo pulmonar, né? Então, se a gente considerar, o doente tem desconforto, o doente tem um quadro de desconforto, por quê? Porque ele está fazendo hipoxemia. Se você pegar uma curva de limiar ventilatório, quando é que eu tenho um acionamento do centro respiratório aumentando o trabalho respiratório consequente à hipoxemia? Normalmente quando a PO2 cai abaixo de 60, né? Tem um gráfico muito interessante do limiar ventilatório, quando PO2 cai abaixo de 60, o estímulo de centro respiratório provoca aumento de frequência respiratória, aumento do trabalho respiratório para tentar melhorar essa condição de oxigenação. Mas o problema no TEP é que não é uma condição mecânica. Eu não tenho uma alteração mecânica. Eu tenho simplesmente uma hipoxemia causada por um distúrbio de relação VQ. Como é que eu melhoro isso? Melhorando a hipoxemia. E como é que eu melhoro a hipoxemia? Tem 2 caminhos. Ofertando O2 para esse doente e, óbvio, o tratamento médico, trombólise, enfim. Né? Então, esses são os 2 caminhos. Se eu colocar uma VNI, vai impactar? Provavelmente não. Por que não? Porque o problema é essencialmente vascular. Né?
eu não tenho shunt para ser revertido ali com pressão positiva. O outro ponto é que eu posso piorar a condição desse doente, porque a partir do momento que eu exacerbo a pressão positiva, eu posso aumentar demais a pós-carga do ventrículo direito, né? E aumentando demais a pós-carga do ventrículo direito, eu posso levar esse ventrículo que já está trabalhando contra uma resistência vascular pulmonar aumentada, eu posso levar um quadro de falência aguda. Claro que eu estou partindo para uma condição extrema, né? Mas eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo gol contra quando eu instalo pressão positiva nesse doente, né? E principalmente a partir desse conceito que muitas pessoas têm, que hipoxemia é igual a PIP, sem conhecer o mecanismo da hipoxemia. Então, você pega um doente com tromboembolismo pulmonar profundamente hipoxêmico, e aí você quer dar PIP para reverter essa hipoxemia, você vai terminar piorando a função ventricular direita desse doente. Então, eu acho que ele tem que olhar a condição funcional, a condição do desconforto, a condição da troca, mas ele tem que olhar para o diagnóstico também. Ele tem que olhar para o diagnóstico, ele tem que entender que aquele diagnóstico ali, o mecanismo subjacente, a causa daquela hipoxemia, não responde à pressão positiva, né? Então, eu acho que é o conjunto da obra que tem que ser observado. E talvez aí, se vocês me permitem, haja o grande problema que a gente tem hoje, que é uma mecanização. Então, nós sabemos, existem 5 causas para a hipoxemia. Só uma delas se corrige com pressão positiva e com PIP, que é a shunt. As outras causas não vai adiantar você dar PIP para o doente. Você tem um distúrbio de difusão, não adianta. Se você tem hipoventilação, não adianta. Hipoxemia por hipoventilação, não adianta dar PIP, né? Se você tem alteração VQ, você não vai adiantar dar PIP. Então, assim, eu acho que o grande problema está no conhecimento de base, na fisiopatologia. Entender, né, o fenômeno. Não é? Pois é, entender o porquê. As pessoas hoje, Débora e Sancler, elas se preocupam muito com como. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Eu recebo um monte de perguntas nas minhas caixinhas assim, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Como eu faço? Raramente eu recebo um porquê. Tá? Isso é um grande problema. Então, enquanto a gente tiver esse conceito tecnicista de apenas repetir a conduta, sem entender todo o conceito que está subjacente àquele processo, eu vou continuar errando, infelizmente. E isso acontece muito com a VNI. Então, olha, qualquer desconfortozinho, instala uma VNI. Mas peraí, esse desconforto, ele é reversível com VNI? Né? Qual é a causa que está subjacente a esse desconforto? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, só para resumir e responder a tua pergunta, sim, condição funcional, condição de troca, uma avaliação, um exame físico primoroso, muito bem feito, né? Mas conhecer o processo que está subjacente é fundamental. O diagnóstico e o que se esconde por trás desse diagnóstico. Assim, né, o que eu acho, né? Eu acho que se perdeu um pouco essa junção de coisas, né? Então, ficou muito fragmentado tudo, né? Então, eu brinco sempre com os alunos, né? Quando eu começo a explicar, aí eu falo, é a fisiologia, lembra? Ah, preciso tirar esse joinha do meu computador. Toda vez eu brinco com eles, eu falo, vocês acharam que aquela aula de fisiopatologia que vocês tiveram, né, vocês não iam usar? Então, é agora, né, aquela aula de fisiologia, mas é isso, eu acho que quando a gente fala em ensino, né, é muito fragmentado, né, a hora que você tem VNI, por exemplo, sei lá no penúltimo ano, sei lá quando é dado, você muitas vezes não vincula com fisiopatologia, você não vincula com fisiologia, né? E aí essa fragmentação acaba se repercutindo quando a pessoa vem para a prática clínica, né? E aí ela só consegue fazer isso. Como eu estou fragmentada, eu quero saber como, né? Eu não consigo juntar todas as ideias, né? E aí acho que você respondeu um pouco do que eu ia perguntar, Ângelo, mas se você quiser complementar ou falar mais alguma coisa, eu sei que você dá muito curso, né? Viaja muito falando sobre esse assunto, entre outros. Se hoje, né, a gente pudesse zerar, assim, ninguém mais sabe nada de VNI como fisioterapeuta, vamos começar do zero, né? Qual seria o caminho, assim, para a gente, por exemplo,
começar a ensinar, a aprender de novo o VNI para parar com isso, sabe? Das pessoas falarem como que eu faço? Eu faço no TEP, eu faço. Porque eu super concordo, eu acho que não dá para levar só para o funcional, mas também não dá para a gente também só, pelo menos eu acho, né? Só vai fazer no DPOC, só vai fazer no edema agudo, né? Porque também acaba fragmentando muito, indo para o lado da ausência de raciocínio, né? Então, o que você acha, assim, de tudo que você vê de aprendizado das pessoas, de todas as perguntas que te fazem, qual que é o caminho, assim, para a gente para a gente pensar em aprimorar o conhecimento que a gente tem de VNI e que faça sentido numa prática clínica, onde as pessoas parem de fazer esse tipo de pergunta, ou né, o que todo mundo reclama muito é tipo, o médico mandou fazer, né? E aí eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, e eu não estou falando aqui em brigar nem nada, mas em conseguir trazer os motivos pelo qual ela não vai fazer, né? Porque é isso, ela sabe que não está indicado no TEP. Ela para aí, né? Aí o médico fala, tá bom, mas por que não? Porque eu acho que poderia ser. Aí ela não consegue argumentar, porque ela Não tem só decorou a argumentos. informação que não pode ir no TEP, né? Então, o que você acha, assim, de tudo que você vê das pessoas? Como que a gente mudaria esse cenário, né? Quais seriam as possibilidades, assim? Ô, Débora, você já deu a resposta, né? É começar da fisiologia, não tem como. Você não consegue construir uma casa pelo teto. Você tem que construir a casa pela base. Então, a falta de argumentação, e isso que você falou é perfeito, é o que eu recebo muito, né? Recebo muito no meu perfil essas queixas. Porque o médico fala, porque pessoas com raiva mesmo, assim, porque o médico mandou fazer, o médico. Mas quando eu não tenho argumento para discutir, eu tenho que engolir o que me mandam fazer. Infelizmente é isso. Então, essa falta de argumentação, de se posicionar, é justamente a falta da base. Né? Eu não sei. Bom, eu ouvi dizer que não dá para fazer, que não é indicado. Mas eu não sei por quê. Eu não sei explicar por quê. Então você trava. Na hora que alguém te questiona, você trava, porque, enfim, alguém te falou, é o velho orelhada, né? Você deu uma orelhada ali, alguém te deu uma orelhada que, olha, não é legal, não é indicado. Mas eu não me aprofundei. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça ali e eu não fui procurar saber por que aquilo ali não é indicado ou porque não é o momento, enfim. Então, eu acho que o fundamento é fisiologia, a fisiopatologia é uma progressão. Se a gente não tem essa base, você também se posicionou muito bem. Fisiologia é meio como matemática, né? A gente estuda, mas a gente não sabe muito bem onde vai aplicar aquilo. Então, você vê lá no, sei lá, primeiro semestre, segundo semestre, e você está olhando aquilo ali, mas você não sabe o que você vai fazer com aquilo ali, e você termina apagando, deletando da memória. Quando você chega nos últimos anos do curso, você precisa dessa ferramenta, você já esqueceu aquilo ali tudo, você deletou, porque você não deu importância, você não sabia, não te foi estimulado a fazer. E eu acho que esse é um erro dos currículos de graduação, porque a cada aula de terapia deveria estar associado ao conteúdo fisiológico que respalda aquilo ali. Se você fizer uma pergunta simples, e eu faço essa pergunta em todos os meus cursos, eu digo sempre, gente, espera aí, qual é a única base fisiológica da terapia de expansão pulmonar? O que eu preciso do ponto de vista fisiológico para expandir um pulmão? Eu vou te garantir que a imensa maioria não sabe. Então, eu preciso aumentar a pressão transpulmonar. Ponto. Eu quero expandir o pulmão, eu tenho que aumentar a pressão transpulmonar. Ou eu faço isso aumentando a pressão alveolar, ou eu faço isso derrubando a pressão pleural. Essa é a base da terapia de expansão. A imensa maioria não sabe. Tá? Então, o ensino de graduação hoje, infelizmente, ele é repetitivo, ele é tecnicista, e ele não coloca o aluno para entender os porquês que eu citei há pouco. Ele coloca o aluno para entender o como. E esse aluno, quando ele forma, ele continua com esse mesmo raciocínio. Eu quero saber o como. E isso gera todos esses problemas e essa falta de argumentação que tanto incomoda as pessoas. Vou te dizer que a maioria dos conflitos entre médicos e fisioterapeutas, claro que tem gente que, enfim, tem os resistentes que não aceitam a opinião, mas a grande maioria dos conflitos eles seriam resolvidos com argumentação consistente, tá? Porque
Todos nós sabemos, quando você conversa, você vai num médico, por exemplo, fazer uma consulta, você sabe quando o cara tem domínio do que ele está falando. Você conhece isso, né? Então, quando eu estou argumentando com uma pessoa e eu percebo que aquela pessoa tem domínio, isso é perceptível, eu termino cedendo. Não, estou vendo que o cara sabe, estou vendo que ele entende o que ele está falando. Então, acho que esse é o grande problema, Débora, entendeu? A gente teria que, se fosse para dar um reset e começar tudo de novo, a gente teria que começar a construir fisiologia, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, os conceitos básicos que norteiam a nossa conduta enquanto fisioterapeuta. Você sabe que às vezes me chama a atenção, assim, que eu vejo as pessoas muito preocupadas em quererem, eu quero um treinamento do ventilador novo, sabe? Eu quero entender como que esse ventilador funciona, sabe? Todo o manual, não sei o quê. E ok, acho super válido, mas aí eu fico pensando nisso, sabe? Querendo ou não, o ventilador, a marca é diferente. Você vai lá, você lê o manual, alguém te explica e pronto, né? Mas todos os conceitos de fisiologia, de fisiopatologia, né? Putz, aí o buraco é muito mais embaixo, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Desse avanço de você querer estar lá na frente, quando na verdade é bem isso que você falou, você não construiu, né? A casa, você tá pondo telhado em cima de nada, né? Claro, o ventilador. Eu troquei de carro, eu tinha um carro de câmbio manual, passei para um câmbio automático, né? Subi de vida, comprei um carro câmbio automático, piloto automático, aquela coisa toda. Você vai aprender, né? Você vai. Mas o fundamental. Mas a base é quando você tirou carteira, né? A base de tudo é quando você aprendeu a dirigir. O fundamental é saber dirigir, conhecer a lei do trânsito, né? Enfim, isso é fundamental. Mexer no botãozinho, trocar do câmbio manual para um câmbio automático, você vai aprender a fazer sem problema nenhum. Mas você sabe dirigir. Esse é o grande. Então, é a mesma coisa. Claro, cada ventilador tem uma particularidade, mas se eu conheço o racional de cada ajuste daquilo ali, eu vou entender. Bom, tem ventilador que eu ajusto o fluxo, tem ventilador que eu ajusto o tempo inspiratório, mas eu sei que uma coisa está atrelada à outra, né? Então eu vou saber como gerenciar aquilo ali. É basicamente isso. Mas você falou mesmo, as pessoas são muito preocupadas em aprender vamos lá, quero mexer no ventilador, quero saber treinamento de como mexer no ventilador. É o conceito tecnicista, mais uma vez, se impondo, né? Mas te pergunta assim, agora eu vou fazer, às vezes, entrevistador para vocês, tá? Vocês agora. Vocês veem perspectiva de mudança nisso? O que é que vocês acham? Olha, quando vocês estavam falando, e aí você falou sobre a formação, né? Eu fiquei pensando, eu tenho que fazer uma fala quanto professor e assumir parte da culpa. Eu sempre falo isso, eu como professor eu preciso assumir parte da culpa, porque hoje aulas e o sistema educacional da formação do fisioterapeuta, ele tem essas lacunas. Mas eu até vejo, sabe? Eu acho que a gente precisa de discussões como essa e de botar novas mentalidades dentro do processo de educação para que a gente possa fazer esse resgate. Até porque o que a gente está discutindo aqui é que o que é necessário para me dar base sólida, para eu saber indicar, contraindicar e usar a terapêutica, é algo que não muda ao longo do tempo, né? E, talvez assim, qual o valor, qual é a máquina, a tecnologia, as novas evidências com a nova forma terapêutica, isso muda com a ciência, mas a base da fisiologia não vai mudar. Então você vai, muito pelo contrário, quanto mais você voltar na base, na origem da fisiologia respiratória, mais fácil é. Então eu acho que sim, e também pelo espaço que a profissão ela vem ganhando, vem em décadas. Eu acho que se a gente voltar no cenário, cada um tem o seu tempo de formado aqui, eu acho que se a gente voltar lá no começo, o cenário hoje é outro. A gente tem outra posição, a gente tem um espaço diferente, como a Débora colocou no começo, você reforçou, a VNI é algo de domínio nosso. Então, eu acho que sim, não que seja algo que está voando, crescendo muito. Eu acho que é lento, em passos lentos, mas eu acho que sim, por isso. Eu acho que cada vez mais a gente precisa pegar isso, colocar debaixo do braço e falar, não, peraí, eu sei fazer, a gente tem que disseminar o conhecimento, tem que mudar a forma de passar isso para as pessoas, para que elas possam raciocinar mais. Inclusive, eu ia fazer um comentário assim, esses conflitos todos, eu até queria ouvir de vocês. Eu, particularmente, não tenho tantos conflitos assim no meu dia a dia,
Mas voltamos à história da argumentação, de você ter uma base sólida. Então, eu julgo que eu não tenho esse tanto de dificuldade, não tenho tantas pessoas me dando essa orelhada, tem que fazer, oh, você é assim, sabe? Eu acho que eu consigo lidar, mas a gente precisa disseminar isso porque não é algo simples, principalmente com as gerações e com o formato que o ensino tem hoje. Eu sou otimista. Então, eu acho que é isso, a gente tem que gerenciar, porque, por um lado, vem uma geração que cada vez mais quer a resposta pronta e rápida, né? Mas, por outro lado, sabe o que eu sinto, assim, por exemplo, né, Ângelo, eu senti na sua palestra no CIFI, né, pós-palestra, né, da repercussão, de como foi legal, de como foi boa. Eu sinto que as pessoas também, elas têm olhado mais para aquelas pessoas que elas entendem como exemplo, né? Como uma pessoa bacana, que faz bem aquilo que faz. E aí eu acho que tem um pouco do papel, né, de quem é referência, né, de trazer essas questões, né, do tipo assim, né, num exemplo muito simplista, mas de qual caminho eu percorri, né? Eu percorri o caminho da fisiologia, da fisiopatologia, para chegar onde, né, ao meu raciocínio clínico que eu tenho hoje, né? Então, a conversa de hoje, por exemplo, que a gente podia ter escolhido fazer um episódio, por exemplo, de qual é a indicação de VNI na UTI, né? E aí a gente dar as respostas, né? Mas não, a gente traz um episódio, né, para falar de novo, né? E quantas vezes foi necessário de que, olha, a VNI tem um raciocínio clínico muito complexo por trás, envolve fisiologia, né? Então eu acho que a gente repetindo isso muitas vezes, eu acho que a gente vai chegar lá, onde as pessoas vão entender que a resposta que elas querem é só o final do caminho que precisa ser percorrido, né? E aí acho que é importante o papel de pessoas chaves nessa construção, né, como você, de trazer isso, né? Olha, é um raciocínio, olha, é um raciocínio, olha, é um raciocínio, né? Então, eu acho que a gente vai chegar lá. Eu vejo na minha prática, pelo menos os médicos que eu convivo, eles, sinceramente, eles não têm interesse na ventilação não invasiva, então eu não sinto eles entrando dentro disso, assim, eles são muito, não, o que vocês querem, o que vocês acham, não dá mais, vai, né? E acho que vai ficar, né, cada vez mais na nossa mão, mas é isso, é uma responsabilidade, né, que a gente precisa estar pronto para absorver, né? Tem alguns problemas em relação a isso, né? Um deles é que, diferente da ventilação invasiva, onde muitas vezes o doente está sedado, você ajusta um parâmetro e você sai, ventilação não invasiva, você tem que estar o tempo todo do lado do doente. Ali. Né? Você tem que estar ali do lado. Então, esse é um problema. Né? E, em parte, os médicos não querem por causa disso. Né? Então, fica para o fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta também tem uma gama de pacientes para atender, né? Então, há um problema aí. E tudo que a gente faz é nesse sentido, né? De estar do lado, ou é gerenciando ventilação mecânica invasiva, não invasiva, reabilitando, tirando o leito. Exatamente. E aí tem um ponto extremamente importante. Eu trabalho em hospitais públicos, então, para mim, eu não tenho muito problema. Eu consigo dar prioridades. Então, eu tenho meus pacientes que, naquele momento, não precisam ser atendidos por mim, e eu posso deixar isso para o plantão posterior, por exemplo. Mas eu tenho prioridades. Então, se eu pego um doente em insuficiência respiratória que eu consigo manejar na VNI, eu fico a maior parte do tempo do lado daquele doente. Mas eu também sei que tem colegas, por exemplo, que recebem por produtividade e que não podem dispensar ali 2 horas, 3 horas parados do lado do doente. Então, esse é um problema. Né? Caindo na questão dos problemas, por que eu estou te falando isso, Débora e Sancler? Porque quando eu falo, olha, a VNI em insuficiência respiratória, ela tem que ser aplicada pelo maior tempo possível. Né? E aí eu recebo muito assim, mas o paciente não tolera. Né? E aí vem a pergunta, mas por que o paciente não tolera? Por que eu pego um artigo internacional, se você pegar, por exemplo, o NVO Trial, onde o doente passou no mínimo ali 8 horas contínuas de VNI. Por que o meu paciente não tolera? E aí vem outros problemas que estão ali circunjacentes a essa questão. Então, você tem, muitas vezes, um material inadequado, uma interface que não é adequada,
você tem um fixador que também não é adequado, você muitas vezes, na ânsia de evitar escape, você aperta demais esse fixador cefálico e causa claustrofobia no doente. Tipo, eu não quero nunca que tenha uma sincronia dentro da VNI e aí eu aperto. Exato. Você tem, às vezes, um ventilador que não é... Isso é muito comum, as pessoas usando ventilador de UTI sem compensação de fuga, né? Despressurizando, fazendo assincronias, enfim. Então, todos os fatores que estão relacionados à possibilidade de falência da VNI e que muitas vezes a gente não está observando. Uma equipe preparada, né, Ângelo, também? Uma equipe, às vezes, não preparada, porque, como você disse, o fisioterapeuta não pode estar o tempo inteiro do lado, mas esse paciente deveria ficar de um dia para o outro. Então, eu preciso do técnico, do enfermeiro, do médico, todo mundo também preparado para tirar, às vezes, recolocar. Exato. E outra coisa, isso tudo, a questão... A VNI, o sucesso da VNI depende da condição estrutural, depende, primeiro, da indicação adequada, depende, segundo, da condição estrutural, se eu tenho a interface adequada, se eu tenho aparelho adequado, enfim, depende da expertise do profissional e depende do trabalho de equipe, né? Porque, assim, como tudo que a gente faz, não adianta só o Sancler ou a Débora serem experts no gerenciamento da VNI, se o cara que vai assumir o plantão depois de você não sabe o que vai fazer. Entendeu? Então, tudo se perde ali. Tudo se perde. Né? Quantas vezes a gente vê isso? Você deixa o doente tranquilão, né? Você deixa o doente bem, o doente não deu, faliu. Né? Tirei da VNI. Então, é uma condição onde o treinamento, a capacitação, ela tem que ser uma condição totalmente horizontal. Isso tem que se espalhar pela equipe. Não adianta você ter uma pessoa extremamente expert na equipe, se o resto da equipe não vai saber o que fazer. Eu brincava com isso lá na pandemia, falei muito com o Luiz Felipe, né? Naquela ânsia do APRV, eu dizia, Felipe, não adianta, cara, porque a equipe toda não é expert em APRV. Né? Eu ponho APRV, o cara que vai chegar depois vai voltar para PCV na mesma hora, entendeu? Então, essa solução de continuidade, ela é fundamental para que a terapia dê certo. E aí, quando a pessoa vem para mim e diz assim, mas o meu doente não tolera passar 4, 5 horas em VNI. Peraí, né? Pode ser uma condição do doente, claustrofóbico, enfim, pode. Mas isso é uma condição pontual. Quando a gente generaliza e diz, olha, meus pacientes não toleram, algo está errado, ou na tua estrutura, ou na tua condição, né? Porque a gente sabe que não é bem isso. Então, toda essa caracterização, essa avaliação que tem que ser feita para que o processo dê certo. Veja que a coisa é muito mais profunda do que simplesmente falar em um ajuste de VNI ou uma condição. É todo um processo de conhecimento, é todo um processo de preparação, de treinamento, de ter expertise no gerenciamento. E só para terminar, para não me alongar muito, é uma coisa que eu contesto sempre. Eu postei lá no meu perfil um dia uma máscara de VNI com fixador de luva de procedimento. Aí vai descendo assim, aperta aqui. E aí o pessoal, teve umas pessoas que vieram no meu direct dizer que eu estava falando mal da fisioterapia, porque o fisioterapeuta era um guerreiro que fazia aquilo. Então, né, o fisioterapeuta, ele entende valorização de uma forma distorcida. Porque se eu for valorizado, eu vou receber um material adequado para que eu trabalhe e com esse material eu consiga reduzir a taxa melhores condições, né? Toma, vou te dar uma coisa para você ter uma melhor condição de fazer o que você precisa fazer. E valorização é isso. Valorização não é o cara não me dar nada e eu tenho que estar fazendo gambiarra para correr atrás da coisa. Isso não é valorização, entendeu? E aí vem uma coisa muito ruim, que é o viés de confirmação, né? Que é aquele viés de cognitivo que me faz olhar sempre para uma condição que justifica o que eu quero afirmar. Então, quando você fala isso, aí a pessoa diz, mas peraí, eu vi um paciente ali que foi a luva de procedimento e ele saiu. Isso é muito comum. E quantos não saíram, né? E quantos não saem exatamente por causa desse tipo de gambiarra? Exatamente. E na VNI tem um problema. Porque você pode dizer, mas um saiu, é uma vida salva. Mas o que a gente vê na literatura é que os pacientes que faliram na VNI, eles têm maior mortalidade. Então não é uma coisa simples, né? Como dizer assim, não, vamos tentar, se não der certo, né? Não é assim.
Faliu na VNI, sério. na intubação, aumenta a mortalidade. Então, aquele cara que saiu e deu certo com material inadequado, com que não... Isso não é um heroísmo, porque muitos podem não ter saído e muitos podem ter tido um desfecho muito pior por causa dessa ausência de uma condição adequada para você trabalhar. Então, é uma coisa bem mais ampla, né? Mas você sabe que é isso, né? Eu acho que a gente vem falando muito isso no podcast, em vários contextos, né? Primeiro, a gente, como fisioterapeuta, precisa se apropriar das coisas, para depois a gente cobrar. Porque você estava falando, né? Eu estava pensando, é isso, você tem um paciente lá na VNI que demanda tempo, muitas vezes, para a sua cobrança, né? É uma VNI que você vai cobrar, sendo que você gastou muito tempo ali. Né? Você foi, voltou muitas vezes, né? E aí, de repente, a gente precisaria, né, chegar em algum lugar dentro da fisioterapia onde, por mais que de repente continuasse, né, não é minha área essa questão de gestão, né, mas onde a gente tivesse ali uma maneira de classificar, de pesar, né, o trabalho que foi feito, mesmo que aquilo se classifique como, por exemplo, uma VNI só, entre aspas, instalada, que é o que a gente fala, por exemplo, às vezes eu só pus o paciente de pé. Mas caramba, quanto tempo eu demorei, sabe? Porque eu precisei de várias estratégias, era um paciente que tinha uma fraqueza importante e tudo mais, e às vezes só fica esse olhar de, você só pôs em pé, né? Mas foi um procedimento extremamente complexo, né? E por outro lado, às vezes a gente tem um paciente que hoje é considerado como complexo dentro de sistemas de cobrança, que é um paciente em ventilação invasiva, por exemplo, mas que às vezes está super acoplado, né, sedado, e você não tem o que fazer lá, né? Ou mesmo de reabilitação, às vezes, você consegue cobrar um monte de coisa num paciente, porque você anda, você faz exercício resistido lá, mas ele podia fazer tudo isso sozinho. Não precisava de nada de mim, por exemplo. Né? E enquanto isso, eu não consigo cobrar, por exemplo, o gerenciamento de uma VNI, que é muito mais complexo, né? Então, assim, é isso, é uma discussão que, mas para isso a gente precisa entender, né, qual que é o nosso papel. Que meus alunos falam muito isso, mas eu só pus a VNI, eu falo, gente, não só pus a VNI, né? Você estava ali com o paciente, você passou a manhã inteira acompanhando aquela estubação que você fez e instalou a VNI, ou aquele paciente que, né, não foi só colocar uma VNI, né? Mas assim, é isso, a gente precisa se apropriar disso. E isso vem com essa ideia também dos materiais. Né? A partir do momento que eu paro de olhar e achar que eu sou o máximo, porque eu estou usando uma luva e fazendo milagre com aquele paciente, e eu começo a verbalizar no meu serviço, olha, eu não tenho material adequado, talvez esse paciente não dê certo na VNI por conta disso. Né? Ao invés de achar que eu sou um herói porque eu estou conseguindo fazer uma gambiarra, talvez as coisas efetivamente comecem a mudar. Mas para isso eu preciso entender que o material inadequado pode ter sido a falha, sim, daquele paciente, por exemplo. Né? E aí, eu entendendo, eu consigo passar isso para as outras pessoas. Né? Exatamente. É importante quantificar, né, isso. Quantificar indicadores e você gerenciar o processo, fazer uma análise crítica de cada paciente que você coloca numa VNI que tenha falha, porque falhou, foi material, foi equipe, foi o tempo, foi o próprio paciente, para você gerenciar isso depois, né? E aí, só puxando de novo o que foi o tema do início da nossa conversa, você entende por que as pessoas raramente entendem a VNI além de 24 horas, né? Então, quando você fala, olha, cara, você vai pegar um doente DPLC que você faz uma VNI facilitadora, por exemplo, ele vai passar 3, 4 dias na VNI. E você vai desmamar esse doente da VNI. E quando você fala isso, eu vejo esses meus cursos, as pessoas abrem os olhos. Absurdo. Como assim que o doente vai passar 4 dias na VNI? Né? Então, essa questão, e o Sancler lá no início falou isso, né? A condição paradoxal. Então, peraí, se eu ponho a VNI e o doente está melhor na VNI, se o doente diminui o desconforto, se o doente está bem na VNI, ele, completou 24 horas. Opa, faliu, eu vou entubar. Mas como que você vai parar a VNI se o doente melhora na VNI? Ah, não, porque deu 24 horas já e não resolveu o problema dele. Quando eu tiro, ele piora, então eu vou entubar. Cara, assim, é tudo muito paradoxal. Né?
Então, essa condição Você de vai novo... continuar ofertando ventilação mecânica, os custos agora de uma sedação, de o risco de uma intubação numa pessoa que estava dando certo com aquela terapêutica. É isso Exatamente. que eu não consigo entender. E tem outra, quanto mais o tempo passa de uma pessoa que responde bem a VNI, mais fácil é para a gente gerenciar a VNI. Então as Claro. pessoas ficam assim, nossa, mas esse paciente aqui eu botei a VNI, ele não melhorou nada. Seja lá se você não faz nenhum índice, você usa o Acor, etc. Ele não melhorou. Aí esse paciente eu insisto. Aí esse paciente ele fica 1 segundo fora da VNI, ele praticamente morre na sua frente. Mas já era para você ter intubado. Aí o que deu certo é o que você pode tirar, que você pode aliviar a pressão, que ele pode conversar com o familiar, que ele pode comer, que ele pode fazer um monte de coisa. Aí a gente abre mão de tratar aquele paciente que responde bem e a gente quer insistir no paciente que não responde. Isso é totalmente paradoxal. É paradoxal isso. Eu faço uma comparação, sabe com o quê? Com a posição prona. A gente viu muito isso na pandemia. Eu recebi muito isso. Aí eu vou parar de pronar. Mas por que você vai parar de pronar? Não, porque assim, quando eu prono, melhora. Mas quando eu supino, piora. Quando eu supino, ele piora. Então, você vai pronar. Não faz sentido. Mas é isso. Ele só fica bom na VNI. O que você vai fazer? Eu vou tirar a VNI, então. Pois é, entendeu? Então, assim, essa falta de conceito é como você falou. Você continua com o doente em ventilação mecânica. Você está mudando a interface. Né? É a mesma coisa que a gente faz uma facilitadora. Opa, o doente estava em ventilação invasiva, eu estubei, mesmo ele não passou no TRE, eu estubei e pus uma VNI facilitadora. O doente saiu da ventilação mecânica invasiva, mas ele está ainda em ventilação mecânica, só que com interface não invasiva. Então, como ele continua em ventilação mecânica, eu vou tocar o desmame da ventilação mecânica na VNI. E aí que as pessoas não entendem que elas precisam fazer um processo de desmame. Elas precisam desmamar o doente da ventilação mecânica invasiva, não invasiva. Então, são esses conceitos que ainda acho que as pessoas não entenderam direito, elas confundem com a questão que a gente falou anteriormente da terapia, e isso gera um burburinho enorme, né? Enfim, porque como assim que o doente vai passar 4 dias em ventilação mecânica invasiva, não invasiva? Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que começar a desconstruir, né? Todos nós que, enfim, dispomos de voz ou de um canal para chegar até as pessoas, a gente tem que estar batendo nessa tecla, né? A Débora falou isso no começo, acho que as pessoas seguem outras pessoas, né? O fenômeno da internet hoje propicia isso. Então, as pessoas vão dizer, olha, foi o Sancler, foi a Débora, foi o Ângelo que falou, então, poxa, deve ser real isso. Então, acho que quanto mais a gente divulgar essa ideia de que a VNI ela precisa ser entendida e compreendida dessa forma, como uma ventilação mecânica, mais adesão a gente vai conseguir ter nessa melhora. Porque, assim, quantos pacientes eu poderia ter deixado de intubar se eu aplicasse adequadamente a ventilação não invasiva? Quantos doentes eu teria evitado de traqueostomizar, principalmente os DPO6, se eu tivesse usado uma VNI facilitadora, né? Então, doença neuromuscular também, né? Pois é, entendeu? Então, eu acho que até a doença neuromuscular, eu acho que até o pessoal tem um pouco mais, tem um núcleo de pessoas que trabalham diretamente com a doença neuromuscular faz isso, e tem mais uma expertise nesse gerenciamento. Acho que a neuro, em relação à VNI, até vai bem, sabe? Mas nas condições... Mas é como você disse, se for alguém já desse meio, porque se não for, eu vivi isso esses dias. Aí, não, mas eu quero um TRE, eu quero sucesso, eu quero isso, porque senão eu não consigo tirar do ventilador. Mas não é o perfil do paciente. Esse paciente ele vai viver o resto da vida, então, se um paciente pode viver o resto da vida na VNI, por que eu não posso conduzir 24 horas na UTI um paciente na VNI? Exatamente. Você foi perfeito, agora é isso mesmo. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, de propagar essa ideia e de começar a quebrar esse mito de que as pessoas vão fazer... vou lá fazer 1 hora, 2 horas de VNI 3 vezes por dia com um paciente com insuficiência respiratória, né? Como se fosse uma terapia que eu fosse resolver. A gente viu muito isso na Covid, né? Infelizmente. E o que, na realidade, o que propiciava eram pulmões piores. E aí vem de novo o background fisiológico para entender que, olha, se eu estou aplicando pressão positiva e o meu doente não melhora,
o risco de lesão pulmonar aumenta, porque eu estou aumentando a pressão transpulmonar, né? Se o doente está fazendo esforço espontâneo, ele está aumentando a pressão transpulmonar somente as custas da queda de pressão pleural. Mas se eu adiciono pressão positiva e esse doente não diminui o desconforto, eu tenho as duas coisas. Eu digo sempre aos meus alunos, olha, imagina uma mola, né? Essa mola dos dois lados. Eu vou esticar a mola só de um lado. Agora imagina que vem outra pessoa e estica a mola do outro lado, sem que a de cá reduza a sua força. Então essa mola vai ser extremamente deformada. É o que acontece com o pulmão. Então se eu aplico pressão positiva e eu não diminuo a intensidade do esforço, a pressão transpulmonar aumenta exacerbadamente. E, obviamente, deforma excessivamente o pulmão, risco de lesão pulmonar, que a gente chama de PCILI, né, a lesão pulmonar autoinfligida. E a consequência que a gente vai ter, a gente viu isso na Covid, eram pacientes em que se insistia na pronativa, se insistia na VNI, na máscara não inhalante com alta fração inspirada por muito tempo, embora esse doente já apresentasse desconforto. E aí, quando, olha, não deu, o doente está péssimo, vamos entubar. Quando você entubava, a complacência era de 15, era de 10, e aí você não tinha mais o que fazer para esse doente, porque esse pulmão já estava totalmente detonado. Né? Então, são esses conceitos que eu tenho que entender. A VNI, ela não é uma coisa inócua, né? Ela não é a VNIzinha. A VNI mal aplicada, ela pode ser uma faca afiada a ferir o pulmão do doente. É isso que eu tenho que entender. Às vezes eu coloco, rapidinho, antes da Débora falar que chegamos ao fim, foi minha vez, tá vendo, Débora? Que geralmente sou eu que puxo que estamos no fim. Eu falo às vezes para os alunos, para os residentes, para os colegas e para outros profissionais também, o pessoal fala assim, mas a VNI deu certo, vamos tirar, faz de novo à tarde, como você citou, faz 1 hora por período. Aí eu falo, como é que seria se a gente não tivesse VNI? Esse paciente estava em insuficiência respiratória, a gente entubava, aí daqui a 2 horas, se ele ficou bem, a gente estuba ele, aí à tarde a gente entuba de novo, deixa ele mais 2 horas no ventilador, estuba, aí à noite a gente entuba de novo? Não, você entuba e deixa, porque o suporte vai ficar ali até quando? Até resolver o problema que levou ele para a ventilação mecânica. Então é a mesma coisa. É como você colocou lá no começo, é só a forma de entrega, se é por uma interface ou se é por uma prótese traqueal. Então, faça essa analogia, eu falo para o pessoal, faça essa analogia que talvez você comece a dar um pouco mais de oportunidade para usar a VNI da forma mais adequada. E especificamente, só para completar, especificamente, o maior gargalo que a gente tem, né, que são os pacientes de síndrome de desconforto, né, por conta da própria da grande área de shunt, da pressão superimposta, enfim. Qual é o estudo que a gente tem de referência? É o Florida. E no Florida, essa história de fazer 1 hora de VNI intercalada com 2 de cânula nasal de alto fluxo, 1 VNI e 2 cânulas nasal, deu muito ruim. A VNI tem os resultados piores do que a oxigenoterapia somente, isoladamente. Então, nesses pacientes, usar a pressão positiva e tirar muito rapidamente, provavelmente eu faço mais atelectrauma, né? Eu permito mais colapso, eu permito inflamar mais esse pulmão. Então, essa coisa, ela pode ser muito... Essa coisa, vamos fazer lá 2 horinhas, a gente faz de tarde. Então, eu dou pressão positiva, depois eu tiro pressão positiva. Eu abro esse alvéolo, depois eu colapso esse alvéolo. Eu vou fazendo lesão de abertura e fechamento cíclico e eu vou inflamando esse pulmão, né? Então, é uma coisa assim, de novo, não é inócuo, né? Pode estar piorando a condição do doente. É isso, né? É um assunto super complexo, né? A gente poderia fazer, na verdade, vários episódios com vários temas, subtemas, digamos assim, né? Em relação à VNI, mas eu acho que a mensagem principal, né? Que a gente queria passar é isso, é a complexidade do assunto, né? Não dá para querer uma resposta pronta sem ter toda a base, né? Então, acho que a conversa ficou excelente e muito clara, né? De que é uma área nossa, né? E acho que eu acho que a gente vai caminhar bem, igual hoje a gente fala da reabilitação, né? Para a gente entender qual é o nosso papel ali e de repente conseguir decolar em relação a pagamentos e afim, né? Mas acho que a conversa ficou muito clara nesse sentido, assim. E aí eu queria terminar, e depois eu vou passando para vocês terminarem. Eu queria agradecer, Ângelo, de novo, a sua presença aqui. Eu acho que esse é um espaço onde a gente se propôs desde o começo a dar voz
né? Para quem a gente sabe que é referência no assunto, para quem a gente sabe que pode formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite e dedicado um tempo seu para estar aqui com a gente. E aí, eu queria terminar, a gente sempre dá uma dica no final de alguma coisa, e eu estava pensando, era uma pergunta que eu ia fazer, e aí eu deixo para vocês finalizarem, talvez, com a resposta, se vocês quiserem, de quais as habilidades são necessárias para um fisioterapeuta conseguir fazer uma VNI, conseguir, né, gerenciar um paciente na VNI. A gente falou aqui de habilidades técnicas, né? Então a gente falou de dominar a fisiologia, a fisiopatologia, enfim. E aí a minha dica vai para uma habilidade que eu acho que é uma habilidade não técnica e que tem muito a ver com isso. E que tem a ver com a principal reclamação de todo mundo, né? Que é esse livro aqui, ó. A Coragem de Não Agradar. Fica a sugestão, porque muita gente traz isso, né? De, eu fiz porque o médico mandou eu fazer. Eu não achava que tinha indicação, mas, né, Então, assim, além de você ter, obviamente, né, todo o contexto teórico para conseguir argumentar com a pessoa, né? Eu não vou fazer por causa da fisiologia sim, da fisiopatologia sim. Vale aí uma leitura de uma habilidade não técnica, né, que é essa capacidade aí de conseguir, né, se colocar no seu lugar de conhecimento e de repente não agradar a equipe, que de repente queria tentar mais um pouquinho, enfim, né. Então fica a sugestão do livro. Obrigada, Sancler, e depois o Ângelo termina com a fala dele. Tá bom. Eu queria agradecer também, Ângelo, a disponibilidade e compartilhar com a gente aí um tempo para a gente poder conversar sobre isso. Acho que essas conversas, elas voltam, né? A gente, quando encontra, quando tem a possibilidade, volta nessas conversas e, como você bem colocou, a gente tem que aproveitar a voz que nós temos para poder estimular essas reflexões nas pessoas. É por isso que eu falei antes que eu acho que eu vejo uma luz lá, quanto mais a gente fizer isso. De habilidades não técnicas, eu pensaria em pensamento analítico. O pensamento analítico, ele é uma coisa muito interessante para você olhar e analisar a situação. Eu acho que tem a ver com a nossa conversa de hoje. E uma outra dica fora do óbvio é um filme, eu acho que eu já usei em algum outro episódio aqui, que é Efeito Borboleta. Aquele filme que toda vez que ele toma uma decisão, o futuro todo muda, né? E aí ele volta e as coisas mudaram. Eu acho que isso tem a ver com a VNI. A decisão que a gente toma, a forma como a gente se posiciona e conduz para o que vai ser feito ou deixar de fazer, vai impactar nos desfechos do paciente. Talvez a diferença do filme é que o que a gente toma de decisão muda a vida do paciente, e não a nossa, necessariamente, né? Então, é um filme, eu acho um dos filmes mais interessantes que eu já assisti, Efeito Borboleta, e então vale a pena esse filme. Ângelo, muito obrigado, passo a palavra para você. Se você tiver alguma dica, quiser dar e compartilhar aí alguma dica fora do óbvio, dentro do óbvio, tanto faz, mas muito obrigado pela sua participação aí. Eu agradeço mais a vocês, acho que as conversas são sempre muito interessantes. E eu vou pegar o gancho da Débora, soft skills e hard skills, né? Então, essa questão também, do ponto de vista da VNI, eu acho que a questão de humanidade e a capacidade do fisioterapeuta à beira-leito, porque muitas vezes a ansiedade do paciente é um fator determinante na falência da VNI. Então, tem uma pessoa do lado que segura a mão e diz, olha, confia, eu estou do teu lado aqui, eu vou ajustar essa máquina, a gente vai conseguir junto, tá? Então, olha, vamos lá. Eu vou ajustar aqui, tá melhor agora ou ficou pior? E agora, tá mais confortável para você? Deixa eu tentar ajustar. Então, essa condição humana de você estar ali do lado e tentar dizer ao teu paciente, não, você não está só, eu estou aqui com você. A gente vai superar essa, entendeu? Isso é fundamental, né? É muito diferente de uma pessoa que chega, mete a máscara na tua cara, nem se identifica, você não sabe quem é aquela pessoa, o cara já vem te botando uma máscara no rosto e dando uma pancada de fluxo na cara ali, e você, né? Então, eu acho que essa questão, essa habilidade de entender o que o outro está passando, se posicionar enquanto profissional, passar segurança para o paciente entender que ele está seguro, que ele tem alguém que está sabendo o que está fazendo do lado, é fundamental. Isso faz muita diferença, né? Quanto à questão de dica, cara, eu sou péssimo de nome de filme, tá? Eu sei do ator, tem um filme antigo, se vocês lembrarem, com William Hurt, em que ele é um cirurgião extremamente pomposo, e de repente ele passa a ser paciente, e ele vai passar todos os perrengues que um paciente passa,
Esse filme é muito tocante, né? Muito tocante, porque você se posicionar do outro lado, você vê a realidade do outro lado, te transforma. Eu tenho alguns colegas que caíram na Covid, né? Que foram entubados, e eu gosto sempre de conversar com eles e dizer, bom, o que aquilo te mudou? Eles, cara, muita coisa. Me sentir do outro lado muda as pessoas, entendeu? Então, eu não lembro o nome do filme, infelizmente, mas eu achei aqui, chama The Doctor, e no Brasil o nome do filme é Golpe do Destino. esse, perfeito, Débora, Golpe do Destino, é esse o filme. Então, quem puder assistir, assista, porque é muito legal ver como a arrogância e a prepotência, quando você se vê do outro lado, elas são devastadoras, né? Devastadoras. Gente, muito obrigado mais uma vez pela O Ângelo, só oportunidade. termina falando para o pessoal onde podem te encontrar, quem quiser fazer seus cursos, enfim. Então vamos lá, né? Lá me encontro, quanto mais fácil me encontrar no Instagram, @ventilamec, _Ângelo, _Roncalli. Lá estão as agendas dos meus cursos. Eu costumo interagir sempre pelo direct, sempre que posso, né? Não imediatamente, mas eu sempre tento responder. Então, quem quiser, vai lá, né? A gente abre um canal de perguntas, todo dia a gente está postando alguma coisa e vamos tentar formar essa cadeia de discussão que é muito interessante para a profissão. E o Ângelo tem um projeto muito legal que é o Ventflix, né, Ângelo? Isso, tem lá o Ventflix, é um curso online de ventilação mecânica invasiva, que também trata da ventilação não invasiva, e quem ministra o módulo de ventilação não invasiva no Ventflix é o colega Ivens Giacomassi, né? Então, o Ivens é quem passa esse módulo de ventilação não invasiva dentro do Ventflix, e é um curso interessante porque ele vai da base do racional fisiológico, do funcionamento do ventilador mecânico, como aquela coisa lá funciona, né? Até o avançado, onde a gente trata da tomografia de impedância elétrica, da ultrassonografia cinésio funcional. Então, é um curso que vai do básico ao avançado. Tudo bem, pessoal. Obrigada pela companhia de todo mundo. Espero que tenha ficado muito clara a mensagem. A gente está por aí, podemos trocar ideias e continuar conversando sobre isso. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau, gente.